Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e essa é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2023, a lição dos adultos, que está trabalhando com a temática missiológica. Estamos tratando de missões. O tema é Até os Confins da Terra. E o subtema diz, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos nós na lição de número 13, a penúltima lição do ano. A semana que vem nós faremos a nossa última lição. E a lição 13 traz por título o propósito de missões. E hoje nós faremos a nossa última reflexão da semana. A reflexão que diz, prestaremos contas do nosso trabalho de evangelização. Ou seja, a palavra de ordem é prestar contas, porque muitos pensam que não prestarão contas. Nós temos até uma live aí, que ela fala sobre prestação de contas no ambiente bíblico. As pessoas que Deus já chamou, o exemplo de pessoas que Deus já chamou a prestação de contas, e por que haverá uma prestação de contas? E isso se vem pelo fato de sermos mordomos. Alguma coisa foi nos dada para que nós cuidássemos. E neste sentido nós haveremos de prestar contas, especialmente aqueles que são chamados a evangelizar, a pregar a palavra de Deus. E Paulo disse, a mim me é imposta essa incumbência. Sendo assim, a prestação de contas é algo necessário. Nossa leitura hoje, então, estará no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, e ainda em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 19. Prestaremos contas do nosso trabalho de evangelização. Porém, como é de costume no início e no final da semana, eu quero chamá-los a atenção para o fato que nós estamos na lição 13 porque já estudamos 12. A 1 disse, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. A 2 disse, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A 3 disse, lições transculturais no Antigo Testamento. A lição 4 disse, missões transculturais no Novo Testamento. A 5 disse, uma perspectiva pentecostal de missões. A 6, orando, contribuindo e fazendo missões. A 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. A 8, missionários fazedores de tendas. A 9, a igreja e o sustento missionário. A 10ª, o desafio da janela 1040. A 11ª, missões e a igreja perseguida. A da semana passada, o modelo, que é a 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. E a de hoje, o propósito de missões. Neste contexto, nós já vimos 5 reflexões. A de hoje é a 6ª. A da segunda-feira foi uma ordenança para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é ordem. Cristão, quem se diz cristão, tem que pregar o Evangelho. Presta atenção. Pregar o Evangelho é ordem. A pregação do Evangelho como um dever de cada crente. Não é dever dos pastores, das secretarias de missões. É de cada crente. Isso é muito claro. É dever de cada crente. Na quarta-feira, a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a obediência da evangelização. Obediência. Tem que evangelizar. Tem que cumprir o evangelismo. A gente vê a igreja se reunindo para muitos fins. Fazer viagens, retiros, luta de MMA, rifa na igreja, tá, mas qual é mesmo o objetivo da igreja? Então, o fim principal da igreja é a evangelização. E confesso para os irmãos que às vezes a gente não vê isso acontecer. Muitas igrejas evangelizam os crentes que tem dentro da igreja, quando os de dentro da igreja deveriam ser ensinados. Assista essa reflexão, muito boa. Na quinta-feira nós falamos sobre a obra da evangelização é uma urgência no reino de Deus. Urgente, o tempo urge, é para já. Na sexta-feira, que foi ontem, nós falamos sobre prontos a cumprir com alegria a incumbência da evangelização. E a leitura de hoje, prestaremos conta do nosso trabalho de evangelização.
Pois bem, então vamos aos nossos textos, que está em Mateus 24 e 25. Mateus 24, 45 a 51 e Mateus 25, 14 a 30. Como são textos longos, eu vou tomar a maior parte do tempo lendo os textos. Não dá para fazer uma reflexão muito longa. Então nós vamos fazer a leitura da maior parte do texto, deixando ciente que vai tratar de prestação de contas. Muita gente quer ser obreiro, certo? Mas entende que vai prestar conta? Se entender, tá bom. Se não entender, se atine, preste atenção, se ouvide, porque haverá uma prestação de contas. Mateus 24, a partir do versículo 45, Mateus 24, de 45 a 51, nos diz assim. Eu vou ler na tradução Revista Almeida Corrigida, tá? Antes de ler, deixa eu mandar aqui um abraço para algumas pessoas especiais. Eu vou mandar aqui um abraço para o seu João, lá de Palmeira dos Índios. Mandar um abraço para sua esposa Lenilda, minha prima. Mandar um abraço para João Gabriel, filho de ambos, meu primo. E para a sua querida filha. Creio em Deus, logo mais eu estarei com eles, tá bom? E quero também mandar um abraço para Clemilda, já não é mais Palmeira dos Índios, Alagoas, já entra no estado do Pernambuco. Clemilda, minha irmã, te amo, minha querida, breve quero te dar um abraço. E também a minha sobrinha Ricássia, se tiver lá por volta também quero dar um abraço e cumprimentar o irmão Eudes. Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo... eu falei sua filha, esqueci de falar o nome, Lívia. Livinha, ó, esqueci teu nome, Jesus te ama, viu? Mateus 24, 45 ao 51, na tradução Revista Almeida Corrigida, tá bom? Diz assim. Quem é? Preste atenção. O nosso contexto é a prestação de contas. Eu vou ler, depois vou contextualizar e depois vou fazer a aplicação pessoal. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Quem é o servo que o Senhor colocou sobre sua casa, que no tempo certo o Senhor vem sustentá-lo? Continua, 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, a achar servindo assim, cuidando da casa, dos afazeres e aguardando o seu Senhor. Vai prestando atenção. E essas palavras aqui são do Senhor Jesus Cristo, que diz bem-aventurado. Aí o versículo 47 diz, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ele vai deixar de tomar conta do pouco e vai tomar conta do muito. Tem uma passagem que diz, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Preste atenção que você vai encontrar daqui a pouco isso aqui. Este servo fiel vai subir de posição. Versículo 48. Porém, se aquele mau servo, ó, o servo que não faz a sua obrigação já é chamado de mau. Se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, quer dizer, vai demorar. Versículo 49. E começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. Isso aqui é uma metáfora, não está dizendo que os servos de hoje em dia vão comer e beber com os bêbados. No entanto, existe a roda dos escarnecedores, existe o caminho dos pecadores e assim por diante. Entendeu? O conselho do ímpio. Então, de repente o servo diz, meu senhor não vem, eu sou o superior aqui, vou espancar os que estão abaixo e vou folgar, vou aproveitar a vida. Se ele agir assim, versículo 50, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Quando menos esperar, a notícia vai chegar lá no senhor ou não. E o senhor vai aparecer de repente para aquele servo. E separá-lo-á. Veja que o fiel o senhor exalta, o infiel o senhor pune. Na hora que o senhor chega a este servo infiel, separá-lo-á
e destinará a sua parte com os hipócritas. Vai deixar, você não teve lá junto com ele, pois você vai servir junto com ele, você vai receber o galardão dele. O que eles têm para te dar? Aí continua. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E aqui encerra a leitura. A leitura no capítulo 24. Vamos ao capítulo 25. Preste atenção aqui. O Senhor virá e o servo é obrigado a prestar contas. 25, dos versículos 14 a 30. Diz assim, conversando no versículo 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Às vezes o servo que está sobre tudo esquece que os demais servos abaixo também têm obrigações diante do seu senhor. Não é que aqueles servos inferiores servem ao servo superior, não. Todos servem ao Senhor, entendeu? Todos são servos, todos prestarão conta. Mas vamos lá, versículo 15 de Mateus 24. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Ausentou-se para longe. Aqui já está nítido que nós estamos falando de Jesus voltando para os céus. Não resta dúvida. Não resta dúvida. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Preste atenção. Às vezes o camarada é infiel quando recebe muito. Mas neste caso aqui, o camarada se torna infiel porque recebeu pouco. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele disse, não vou perder esse dinheiro. Aí guardou. Quando na realidade ele era um administrador, ele deveria tê-lo feito prosperar. Até porque nós sabemos que a moeda, de forma geral, ela perde o valor. É a desvalorização cambial. O valor que é em janeiro, quando chega em dezembro, ele não é o mesmo valor. Por isso que é necessário ter índice de correção. IGPM, MPC, INPC e assim por diante. Vamos lá, versículo 19. E muito tempo depois, né? Digamos que o Senhor Jesus já está completando 2000 anos que ascendeu aos céus. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí vem o outro. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bom está, fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas e o que recebeu só 1 talento? Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te. Aqui onde é que está o porém. Eu conhecia-te. Que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que juntas onde não espalhaste. Eu sabia disso. E atemorizado, escondi na terra o talento. A pergunta é, por que recebeu a incumbência? Não deveria tê-la recebido. Aqui tens o que é teu. O cara foi lá, desenterrou os talentos, pois era algo físico. E aqui está o teu talento. Respondeu, porém, o Senhor e disse-lhe, mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o dinheiro, o que eu te entreguei em mãos, aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Pelo menos isso.
Tira-lhe, pois, o talento que dei-o e dai-o, tira-lhe o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. O que já tinha 10, tinha 5, ganhou mais 5, ficou com 10, ficou com 11 agora. Ganhou o talento, o único talento que estava com o último servo. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe ser-lhe-á tirado. Aí vem o último versículo. Lançai, pois, o servo infiel nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui é muito interessante nós observarmos, para fazer uma contextualização, que Jesus estava encerrando seu ministério. E ele precisava deixar claro para os seus discípulos que todo o serviço que é prestado para ele não é em vão. Não existe serviço vão no Senhor. Mas haverá prestação de contas, irmãos. E essa prestação de contas para os que são servos, veja que o texto diz servo. O texto não fala de condenação. Pranto e ranger de dentes é porque ele foi receber o seu galardão, como no texto anterior, com aqueles hipócritas. Entendeu? Aqui não diz que ele foi condenado, de forma nenhuma. O condenado é lançado no lago de fogo e enxofre. Aqui não diz isso, ele simplesmente foi infiel. Mas é um simplesmente que quando nós lemos sobre o tribunal de Cristo, nós vamos perceber que as obras serão passadas num crivo do fogo, para que elas sejam aprovadas ou reprovadas. Todavia o tal é salvo. Então o que nós temos a entender aqui é que haverá perda de galardão, de bênçãos do Senhor, por não servir-lhe com fidelidade. Inclusive eu tenho um outro vídeo aí que fala sobre o que é o galardão. Assista esse vídeo, por favor, no YouTube, você vai aprender muito mais. O que é o galardão? Então que nós, como servos do Senhor, como obreiros, servidores na sua seara, aprendamos que nós haveremos de prestar contas e assim cuidemos do que nos foi entregue e da mesma sorte cuidemos também daqueles que servem ao Senhor inferiores a nós, para que nós também possamos receber do Senhor o devido galardão, não pensando que ele vai demorar, pois a qualquer momento o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja e no primeiro ato, depois do arrebatamento da igreja, haverá a prestação de contas. Pois bem, amanhã, segundo a vontade de Deus, ou na próxima semana, melhor dizendo, nós entraremos na última lição da semana. O tema dela é Missões e a Volta do Senhor Jesus. Então fique conosco, acompanhe esse conteúdo, ore por este servo para que o Senhor nos abençoe e vamos encerrar o ano com chave de ouro na próxima semana. Deus abençoe, grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir, de comentar, de acionar o sininho das notificações, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor.